E hoje eu quero dar um entendimento, pelo menos daquilo que o Senhor me proporcionar, sobre a ceia do Senhor, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Então, como eu disse, nós nos reunimos aqui, nesta noite, neste ministério Apacentar de Deus, para celebrar a ceia do Senhor. A questão é, em que condições nós estamos chegando para este momento? Em que condições nós recebemos a representação do corpo de Cristo e do seu sangue? Em que condições nós estendemos nossas mãos, pegamos e depois, todos juntos, levamos esses elementos à boca? Eu quero mostrar e quero falar um pouco sobre isso. Mas antes de eu entrar no contexto da mensagem, eu quero ler o texto que você marcou, quase que eu esqueço de ler. 1 Coríntios 11, 20. A palavra diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Diga graças a Deus. Eu peguei apenas esse trecho, mas nós vamos ler ele novamente, nós vamos lê-lo novamente, em outro momento, mas apenas trazer duas informações aqui. A primeira informação, Paulo disse, quando vos reunis no mesmo lugar. Aqui está um motivo, aqui está um princípio para a ceia. Toda a igreja precisa estar reunida no mesmo lugar. Não existe ceia online. Olha, você pega aí o seu pão, pega aí o suco de uva ou vinho, o que seja, nós vamos aqui orar, vamos consagrar e você ceia daí. Não, isto é heresia, porque a igreja tem que estar no mesmo lugar. Entretanto, Paulo encontrou uma condição errada na igreja de Corinto, quando eles ministravam ali a ceia do Senhor. E Paulo foi enfático em dizer, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Que informação é esta, trágica, que foi dada a uma igreja? Vocês estão aí celebrando a ceia do Senhor, como é de costume bíblico, como é de prática bíblica. Vocês estão aí comendo, bebendo, orando, cantando e consagrando. Mas tudo isso que vocês estão fazendo aí em Corinto, vocês estão comendo, mas não é a ceia do Senhor que está sendo realizado aí. Por quê? É sobre isso que eu quero falar logo mais adiante, para que cada um de nós possamos ter a compreensão de em que condições nós estamos nos colocando aqui esta noite para poder ministrar e ser ministrado a nós a ceia do Senhor. Primeiro eu quero falar de uma forma sucinta, simples e bem objetiva, não ampla, sobre a questão da ceia do Senhor ao longo da história da igreja. Bom, existem 4 vertentes de aceitação do que é, de como é a ceia do Senhor. A primeira, é óbvio, tirando o tempo dos apóstolos, eu vou pular um pouco a história e vou chegar até a Igreja Católica, que nos seus ritos, os sacerdotes católicos pegavam um pão, que nós, que já fomos católicos, conhecemos como hóstia, pegava o vinho, e ali o padre ou o sacerdote responsável pela, entre aspas, consagração daqueles elementos, dentro da sua reza ou da sua oração sacerdotal, ele acreditava e assim passava para a congregação que aqueles elementos, eles se transformavam no corpo, literalmente no corpo de Cristo, e o cálice se transformava no seu sangue. Isto foi conhecido com a palavra chamada transubstanciação. O que é isto? A substância transformada, a substância do pão e a substância do vinho transformada
em sangue e transformada em carne, carne mesmo. E assim, durante muitos anos, e talvez até o dia de hoje, ainda exista isso. Se você olhar e lembrar com um pouco mais de cuidado, eu não sei hoje, exatamente hoje, porque nunca mais eu vi como é feita uma ministração na Igreja Católica. Mas no meu tempo de católico, o padre, apenas em cima do altar, não existia uma mesa onde os elementos estavam, ele ficava em cima do altar, aonde o padre pegava o vinho e apenas ele bebia aquele vinho. Não está correto o que eu estou dizendo? Sim ou não? A maioria que nunca foi católico, não? É assim que era feito. A hóstia só era dada para o povo, o vinho não. Mas no conceito do ensino, havia uma transformação em que todo o corpo de Cristo estava inserido ali naquela hóstia. Quando Deus levantou Martinho Lutero para protestar contra os dogmas, os ensinos do catolicismo, Martinho Lutero, dentre tantas outras coisas, ele trouxe um questionamento e mostrando que essa cultura ou tradição católica romanista era errada. Que o pão não se transformava literalmente no corpo de Cristo. Então Martinho Lutero, ele ensinou que aquele pão não se transformava, mas aquele pão passava a ser simplesmente o corpo e o sangue de Cristo, chamado de consubstanciação. É a substância com o corpo, como se Jesus Cristo estivesse ali presente fisicamente. Mas não que o pão tenha sido transformado em carne, ou que o vinho tenha sido transformado em sangue. Até aqui eu sei que você conhece, porque já trouxe aqui o ensino sobre a história da igreja. Quando Martinho Lutero começou então a propagar este ensino da ceia, que era o corpo de Cristo presente nos elementos, é a substância com o corpo, com substanciação. Então, um reformador que você conhece, chamado Zwinglio, ele, ao ouvir falar deste ensino, contestou Lutero dizendo: não, o corpo, Jesus não está presente no corpo, não é o pão com a substância, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. O que existe aí é um memorial, uma representação do corpo de Cristo, em memória de mim. Daí por diante, essa passou a ser, dentro das igrejas, passou a ter sempre uma questão que envolvia a ceia do Senhor. Uns acreditavam, outros não acreditavam, mas por que Lutero trouxe o ensino desta forma? Lembro, Lutero ele era um monge da Igreja Católica. Todo o seu conhecimento que ele tinha sobre a religião veio do catolicismo, até mesmo o seu curso de teologia foi dentro do catolicismo. Mas, ao estudar as Escrituras, ele foi encontrando os erros de doutrina, dentre elas, o erro da ceia. Mas por que ele trouxe a questão da consubstanciação? É o pão e o vinho com a substância que é o corpo de Cristo, embora não se transformasse. Pelo mesmo motivo que muitos que são reformados hoje, podemos dar o exemplo de muitos aqui na igreja, que nós passamos a professar uma fé reformada dentro da doutrina da graça, passamos a ter como lema da vida cristã os 5 solas das Escrituras, é somente a Bíblia e todos os outros 4, que você já conhece. Entretanto, muitos de nós ainda trazemos rudimentos de ensinos que era de uma outra linha teológica de ensino, que é a linha arminiana. Então, quando nós passamos a confessar ou a professar a fé reformada, inegavelmente, há questões acerca da nossa caminhada cristã que ainda se assemelha ao antigo ensino que nós havíamos recebido e que, lógico,
no decorrer da nossa caminhada, essas coisas vão sendo corrigidas à medida que o Senhor vai nos convencendo pela palavra, e é só pela palavra, de que certas atitudes, ou certos comportamentos, ou certas obras que realizamos ou realizávamos na igreja, não condiz com as Escrituras, mas simplesmente, meramente, com uma moda ou um conceito que se criou para o que tem que ser uma igreja de crente. E assim nós também vivemos muitas das coisas, as quais, quando nós recebemos o ensino, e esse ensino, ele é contra aquilo que nós comumente estamos acostumados a fazer e a viver, isto machuca. Por quê? Porque fere um conceito que já estava impregnado em nossa alma. Porém, pela palavra de Deus, nós nos sujeitamos à mudança quando pela Bíblia somos convencidos que tais ensinos ou que tais práticas estão erradas, ou mesmo que não seja pecado, mas não condiz com nada que se encontra na Bíblia. E é muito perigoso trazermos para dentro da igreja qualquer coisa que seja com a conotação de ser inofensivo e de ser para Deus, quando não há nenhuma inspiração bíblica para tais coisas no ambiente de culto. Por exemplo, peça teatral na igreja. É muito legal, é muito bacana, porque alguém idealizou isso, alguém pegou as artes cênicas do mundo, porque não é da igreja, é do mundo, e trouxe para dentro da igreja. Para quê? Para poder enfatizar o ensino sobre alguma questão? Ora, mas todo o ensino vem pela palavra. Não precisa de um subterfúgio, de uma peça teatral para poder exemplificá-lo, embora aparentemente parece ser inofensivo. E de fato é inofensivo. Mas onde é que está o perigo? É quando nós abrimos a porta para poder colocar no ambiente do culto aquilo que pensamos ser bom. Uma pequena porta que se abre, outras grandes que vão se abrindo até que as heresias comecem a entrar na igreja. Por isso que uma igreja reformada, para ser reformada, ela tem que ter o primeiro lema dos 5 solas: somente as Escrituras. Pronto e acabou. Qualquer outra coisa é correr o risco de desagradar a Deus e introduzir heresias destruidoras na congregação. Por isso que nós, na Apacentar, já fizemos em alguns momentos peças teatrais, mas abolimos isso. Por quê? Porque não encontramos na Bíblia preceitos para isto. E se não está na Bíblia, não podemos fazer ou não devemos fazer. Poder pode, você só não deve. Sobre o risco de desagradar o Senhor e abrir portas futuras para heresia. Entende até aqui? Por isso que temos que ir para as Escrituras. Mas nós ainda temos, ou vamos descobrir que ainda temos, ao longo dessa nossa caminhada cristã, que há certos resquícios de antigos ensinos. Mas é a partir da nossa caminhada que nós vamos crescendo na graça, de fé em fé, de glória em glória, o que Deus for nos mostrando e nos convencendo pela palavra, ou o que Deus não nos mostrar, porque não está na palavra, mas nós fazíamos, vamos riscar. Riscamos isso, riscamos aquilo. Ah, mas não tem nada a ver. Bom, me mostre na Bíblia que não tenha, que eu traga tudo isso para o recinto do culto. Mas se não for comprovado na palavra, como pastor, eu não tenho autoridade para introduzir absolutamente nenhum tipo de didática a fim de edificar ou ganhar a alma que não seja a pregação da palavra, a exposição da palavra. Ainda que eu possa, na minha cabeça, achar que certas coisas não têm nada a ver. Mas se a Bíblia não me enfatiza o que eu devo fazer, eu não posso, como pastor de um ministério, como pastor de um rebanho, introduzir para a sua vida aquilo que Deus não mandou. Amém, igreja? Então, Martinho Lutero, acredita-se que ele trouxe essas práticas devido à grande carga de ensino romano, católico, que havia sobre ele, muito natural. Então, Zwinglio veio e questionou isso. Então, existem 4 conceitos ou concepções acerca da ceia. Até demorei um pouquinho nisso aqui, que era para ser mais rápido. Acerca da ceia. Primeiro, é a consubstanciação da Igreja Católica, como eu já disse.
a transubstanciação, a consubstanciação de Martinho Lutero, e os reformadores, eles trazem duas linhas de concepção para a ceia, que é a ceia com a presença espiritual de Jesus ou a ceia apenas como um memorial. Eu ouvi diversos pregadores reformados, tanto presbiterianos quanto batistas, a nossa linha batista reformada. Então, eu cheguei a um consenso sobre essa questão. E eu vou explicar para você o porquê eu vou tratar a questão da ceia ser a presença espiritual de Cristo e, ao mesmo tempo, ser um memorial. Porque alguns reformadores diferenciam de ser apenas um memorial, mas sem a presença espiritual, e outros é a presença espiritual, ainda que seja um memorial. Eu vou trazer para você uma visão sobre isto. Eu quero falar, como já falei dos outros dois, eu quero falar agora sobre a presença espiritual. Vou mencionar, não é o tema da minha ministração, é só a título de conhecimento. Por que nós cremos na ceia do Senhor, na presença espiritual de Cristo? Porque está escrito em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Presença espiritual. Presença memorial, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, olha o que eu quero mostrar para você. O Senhor Jesus estava ali presencialmente, certo? Fisicamente. Então, ele pega um pão, como aqui esse pão fictício. Aqui, dá até vontade de dar uma mordida. Ele pega o pão, agora você tem que ver a cena para entender o que eu vou dizer. Ele pega o pão e diz, ele está aqui, eu sou Jesus. Ele fala, isto é o meu corpo. Está aqui o pão. Espera, Senhor. Mas eu estou te vendo. O Senhor está aqui fisicamente. Se fosse Jesus espiritualmente ali, eu até poderia passar a crer dessa forma. Ele disse que esse pão, quando consagrado, é o seu corpo, então e acabou. Mas ele está aqui fisicamente. Ele ainda não havia sido crucificado. Este é o meu corpo. Mas como que esse pão pode ser o seu corpo, se o seu corpo está aqui segurando o pão? Está acompanhando o que eu estou dizendo? Logo, não acredito que ele estivesse falando de fisicamente o corpo, mas sim da representação dele. Porque se tornaria posteriormente o ato da ceia um memorial a Jesus Cristo. Embora a sua presença, tanto no ato da ceia, quanto em qualquer culto aonde estivessem 2 ou mais reunidos, estaria presente, como Jesus Cristo, por nossa fé, porque ele disse, ele está presente também aqui. Então ele está ouvindo o que eu estou dizendo a respeito deste ensino. Então, este é o meu corpo, ok, mas o corpo de Cristo ainda está aqui, ele está dizendo o que é. Então acreditamos que seja apenas demonstrando que este pão vai ser o memorial, vai ser o meu corpo em minha memória. O pão e o sangue é um memorial a Jesus, em memória de mim, pois a presença espiritual de Cristo está sempre no meio da igreja. Amém? E é claro, quando nós oramos, e abençoamos o pão e abençoamos o cálice, espiritualmente é evidente que Jesus Cristo está aqui confirmando tudo isto. Mas o pão continua sendo pão. O vinho ou o suco de uva que aqui ministramos continua sendo o mesmo elemento, porém com uma representação santa. Ele agora representa algo. Ele representa o corpo e representa o sangue, mas não se torna o corpo e não se torna o sangue. Mas sim no sentido de consubstanciação, transformando. Ou
com a substância. Jesus está presente aqui na forma de pão e na forma de vinho. Então, uma igreja reformada não crê nessa linha, embora há uma divergência ou há uma ruptura no sentido de ser apenas um memorial ou a presença espiritual. Espiritual não tem como ser, porque o pão é físico, mas o simbolismo dele é espiritual. Amém? Claro que é espiritual. Então, para mim, tanto os que acreditam apenas na presença espiritual ou no memorial, para mim os dois são uma coisa só. Porque Jesus está presente espiritualmente e Jesus está presente em memória. O ato que nós aqui fazemos por ele. Bom, tendo me alongado um pouquinho, como eu disse, achei que ia ser até mais breve essa abertura, eu quero falar agora, e aqui eu vou demorar um pouquinho mais de tempo, sobre a instrução que Paulo deu para celebrar a ceia do Senhor. Primeiro, eu quero falar o seguinte: quando a igreja no passado se reunia para a ceia não é como nós hoje fazemos na igreja. Quando era o dia da ceia, era um banquete que era oferecido para toda a igreja. Então todos chegavam, que era chamada de uma festa ágape, ou seja, festa do amor, onde a igreja se reunia para celebrar a ceia. Porém, antes do ato da ceia, todos chegavam ali e todos comiam e bebiam normalmente, até o momento em que alguém se levantava, um apóstolo ou um pastor, alguém, liderança da igreja, pegava um dos pães que estava na mesa e ali partia para abençoá-lo, e naquele exato momento, toda a igreja que estava reunida no mesmo lugar comiam aquele pão, não mais como um alimento de comunhão, mas sim de comunhão, como comunhão normal, mas sim, agora, um ato espiritual de algo que agora representa o corpo de Cristo e o seu sangue. Assim é que era feito. Porém, quando você lê acerca da ceia, alguns textos vão dizer assim, enquanto estavam comendo, pegou um dos pães, até mesmo quando Jesus Cristo fez isso, todos estavam comendo, e o texto diz, ele pegou um pão, o partiu e o abençoou. Mas depois de já estarem ali comendo e bebendo. Assim era feito no início da igreja. Hoje, nós não fazemos assim. Eu nem conheço alguma igreja que faça isso. Por quê? Porque hoje nós simplificamos isto, provavelmente pelo número de pessoas em uma congregação. Então, o ato de oferecer o pão e o vinho é um pedaço de pão preparado de antemão, um suco de uva, abençoamos e assim oferecemos a ceia a toda a congregação. Assim é feito tanto em igrejas reformadas quanto em igrejas arminianas. Todas têm basicamente o mesmo preceito. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui. Daqui a pouco, nós temos uma ceia, né, que é o nosso café de confraternização. É como se nós estivéssemos fazendo a ceia ao contrário. Só que em vez de comermos primeiro e depois vir para o ato da ceia, nós ministramos a ceia no decurso do culto e depois ministramos o nosso café de confraternização. É assim que era feito no passado. Então eu quero ler para você o que Paulo encontrou na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, que você marcou aí, que eu já pedi, não foi isso? Eu vou ler a partir do versículo 17. O texto diz assim, vamos ler. Paulo escreve para a igreja e nesta carta ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, ou seja, o que ele vai falar agora, nisto que eu vou prescrever agora, não vos louvo, ou seja, eu não tenho motivo para elogiar vocês, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eu vou ter que ir explicando texto por texto, tá, irmãos? Vamos compreender aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Igreja, o que eu vou falar aqui agora, eu falo, mas não é para louvar vocês.
O que eu vou dizer aqui agora para vocês é que vocês que estão se reunindo para cear, essa reunião de vocês não é para melhorar a vida de vocês, é para piorá-la. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo aí não é nada digno da igreja de Cristo. Eu preciso que você olhe para mim, tá? Para prestar atenção. Porque antes de tudo, versículo 18, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Vamos dar uma paradinha aqui. Duas coisas que eu quero falar. Primeira coisa, Paulo diz, eu fui informado. Eu quero falar aqui sucintamente sobre esse termo, fui informado. Porque há muitos cristãos, membros de igreja, que acham que relatar problemas sérios que estão acontecendo com um membro ou com um grupo dentro da igreja é fofoca. E o diabo usa muito isso para impedir tais coisas de chegar ao conhecimento da liderança da igreja, e assim, todo este mal que ele está provocando em uma família ou em um grupo de pessoas, vai contaminando outros. Porque alguns cristãos, por falta de conhecimento, de sabedoria ou maturidade, acham que trazer informação para a liderança da igreja sobre coisas sérias que estão acontecendo com um membro ou com um grupo de membros da congregação, o diabo coloca na cabeça dessas pessoas, olha, se você fizer isso, você está fazendo fofoca para o pastor do irmão ou da irmã. Como que Paulo foi informado? Então fofocaram para Paulo? Ou falaram uma verdade de coisas graves que estavam acontecendo? Então toma muito cuidado que o diabo coloca isso muito na mente da pessoa na igreja, das pessoas que são fiéis, quando sabem de alguma coisa séria que está acontecendo, não trazem para a liderança da igreja. Sabe quando é fofoca? Quando você espalha para um outro irmão sem o objetivo de ajudar. Quando você traz para a liderança, você está relatando com a intenção, primeiro, de ajudar aquela pessoa, e segundo, ou em primeiro lugar, junto, proteger a igreja. Porque a depender do que está acontecendo, a igreja tem que intervir como proteção. Então, tem que trazer para a direção da igreja quaisquer fatos que sejam graves. Até porque nós sabemos distinguir fofoca de uma informação, pela maturidade que nós temos. Então, eu quis fazer esse comentário aqui. Então, Paulo diz, fui informado de haver divisões entre vós. Vou para o versículo 10. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Outra coisa que eu quero falar aqui, também rápida. Dentro de uma igreja, reformada ou não, Deus diz que é importante, se em algum momento houver algum tipo de divisão. Que divisão? Aqueles que concordam com o ensino, aqueles que não concordam. Paulo diz, é importante para que os aprovados sejam manifestos. Aqueles que se mantêm fiel àquilo que está sendo ensinado. Sabe o que isso faz? Isso apaga, é como jogar água em um incêndio no coração de quem quer contradizer o ensino só por sua própria opinião. É uma água sendo jogada em um incêndio que está começando. Mas ainda que a vida de uma ou mais pessoas continuem em uma vida em discordância ao ensino, Paulo diz, isso é importante. Porque aqueles que concordarem com a sã doutrina, conforme nós temos ensinado, esses são os fiéis. Esses não se apartarão do ensino. Então é importante que haja divisões. Não que a divisão permanecerá na igreja, mas no momento ela sendo levantada, se sabe quem são os que creem e quem são os que não creem. É a palavra de Deus. Então isso estava havendo na igreja dos Coríntios. Aí Paulo diz no versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele não está perguntando, ele está dizendo, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque
Ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Porque eu disse que no início da igreja, no dia da ceia, havia um banquete que era livre para todo mundo, as pessoas comiam e bebiam, mas sem nenhum tipo de domínio próprio. Pessoas se embriagavam porque era comum servir na mesa de um israelita vinho. Era vinho mesmo, com teor alcoólico. Então eles chegavam para o culto de ceia, sem nenhum senso crítico de si mesmo, e comiam, aplicavam o pecado da glutonaria, enquanto tinha na mesa, estava comendo, e não olhava se o outro comeu, estava ali, esse aqui é o mais gostoso, vou ficar só nessa bandeja. Tá, mas tem outros também que querem comer também. Então esse tipo de coisa acontecia no meio da igreja. E começava a tomar vinho, a ponto de Paulo dizer, e há quem está se embriagando, quem está bêbado. Então quando eles iam para o momento da ceia, e chegou o conhecimento de Paulo, claro, na ciência de Deus, Deus disse a Paulo, não é a minha ceia que eles estão comendo, porque eles estão lá para se fartar e para se embriagarem. Por isso essa carta foi escrita, como uma forma de criticar a igreja e apontar que toda aquela reunião alegre, principalmente depois de beber vinho à riveria e ficar embriagado, as pessoas já não tinham mais o senso do discernimento. Quando ia ministrar o pão e o vinho, abençoando como o corpo e o sangue de Cristo em memória do Senhor, a maior parte da igreja nem sabia mais o que estava fazendo, por que estavam comendo, por que estavam bebendo. Por quê? O pão era como qualquer outro pão que eles haviam comido. O vinho era como qualquer outro vinho que eles haviam bebido, porque estavam embriagados. E uma pessoa embriagada, ela perde o senso de autocrítica, de discernimento. Então isso foi encontrado na igreja. Então o versículo 22 diz, não tendes vós, porventura, casas para onde comer? Então Paulo, ele zomba aqui, né, fazendo uma crítica, mas zomba. Vocês não têm comida em casa, não? Para vir aqui na ceia do Senhor só por causa da comida? Só por causa da bebida? Paulo ainda foi irônico, né? Claro que eles tinham comida em casa, mas todo glutão, toda comida é pouca. E para um beberrão também. Então, versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Eu vou elogiar vocês? Nisto certamente não vos louvo, não elogio vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo aqui agora está transmitindo o que ele diz ter recebido do Senhor. Não se sabe se ele recebeu do Senhor em sonho, não se sabe se ele recebeu do Senhor porque o Senhor veio até ele, como antes, não se sabe se foi por algum ensino de algum apóstolo que levou o princípio da ceia, porque Jesus Cristo falou essas palavras apenas para os 11 que estavam com ele lá na mesa no dia da ceia. Então, não se sabe como Paulo recebeu este ensino. A Bíblia não diz. O que ele fala é o seguinte: da mesma forma que eu recebi, seja direto de Deus, seja em sonho, ou seja por algum dos apóstolos, da forma como me ensinaram, da forma como me falaram que aconteceu, eu estou dizendo para vocês. Não estou aumentando e não estou tirando. Aí ele começa a dizer que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que o Senhor Jesus, qual versículo? 23. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Comer o pão. Partir o pão e comê-lo. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Paulo está dizendo da forma como ele recebeu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Diga graças a Deus. Bom, eu quero explicar esses versículos do 27 ao 30 com muito cuidado aqui agora. O versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: quem comer o pão e beber o cálice indignamente será réu no sangue de Cristo. Preste atenção agora, irmãos. A palavra aqui é a palavra ser indigno, é a palavra indigno. E ser indigno não é estar sem pecado. Ou melhor, não é estar em pecado. Ser indigno não é isto. Porque se fosse, nenhum de nós poderíamos comer o pão ou beber o cálice. Porque Paulo já dizia: o pecado está em mim, o pecado está nos membros do meu corpo. Então, nós temos o pecado em nós. A questão é como este pecado está vivendo. Ele está vivendo nos dominando ou apenas ele está aqui nos assediando, como diz a palavra do Senhor? Então, a questão de ser indigno não é a questão da pessoa estar ou deixar de estar em pecado, porque o pecado já está em nós. Em Romanos capítulo 7, não precisa de abrir, você pode anotar, a não ser que você seja rápido, eu só não vou esperar. Romanos 7, 20, Paulo disse: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele fala de habitação, ele não fala que está, é habitar. Quem habita é quem mora. Então, ele não está falando da sua alma, ele está falando do seu corpo. O pecado está nele. Então, Paulo não era indigno de cear, porque o pecado estava no seu corpo. Como ninguém na igreja é indigno de cear, porque o pecado está em nosso corpo. Agora, nós temos que entender que ser indigno é a condição do homem não pertencer a Cristo, de não ser sua testemunha. Se você ler o versículo anterior, que é o versículo 26, o que é que está escrito lá no versículo 26? Eu até fechei aqui a minha Bíblia. O texto diz: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ora, só anuncia a morte de Cristo por meio da ceia quem já pertence a Cristo, quem já pertence ao Senhor. Então, quando o texto diz que uma pessoa indigna, não está dizendo que é uma pessoa que não tenha pecado, mas sim uma pessoa que não pertence a Jesus Cristo, que ainda não tem a sua vida confessa como seguidor, como servo de Cristo, que ainda não testemunhou Jesus Cristo pelas águas de batismo, que não testemunha Jesus Cristo perante os homens. Ao contrário, as suas obras renegam a presença de Deus em suas próprias vidas. Essas pessoas são indignas da ceia. O incrédulo é indigno
da ceia. Por quê? Porque ele não pertence a Cristo enquanto o Senhor não o chamar e o converter pela pregação do Evangelho. Isto é uma pessoa indigna. Não é uma pessoa que não tenha pecado. Porque senão, nenhum de nós poderíamos cear. Como eu disse, como Paulo disse, o pecado habita em mim. Deus já sabe que o pecado habita em mim. Aí que eu estou no dia da ceia. Eu não posso cear porque eu sou indigno. Por que você é indigno, Arley? Porque o pecado habita em mim. Não. Eu me tornei digno porque Jesus Cristo proporcionou isso ao justificar os meus pecados na cruz. Jesus Cristo te proporcionou isto para que você tivesse comunhão com Ele e o testemunhasse cada vez que você comer e beber o corpo e o sangue dele. Entende isso? O versículo 28 fala de outra coisa. Examine o homem a si mesmo. Lembra que o versículo 28, ele sucede, obviamente, ao 27. Quem comer indignamente é réu. Só que antes ele fala, toda vez que vocês comerem, vocês me anunciam. Mas quem não me anuncia, quem não me testemunha, quem não me confessa, essa pessoa não é digna de comer o meu corpo. Essa pessoa não é digna de beber o meu sangue, porque ainda não me pertence. Ou, vou falar das palavras bíblicas, Deus ainda, o meu Pai ainda não a trouxe a mim, para que eu a justificasse e a santificasse. Ela ainda é indigna de comer o meu corpo e beber o meu sangue, porque ela não pode me testemunhar. Compreende isso? Agora o versículo posterior, que é o 28, vai falar desses que são dignos, que não se enquadram no 27, os que pertencem a Cristo. Agora, você que me pertence, examine, pois, o homem a si mesmo. Aqui entra uma coisa que é a minha parte mais demorada nessa última parte do ensino. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Alguns pregadores, até mesmo reformados, eles sustentam a ideia ou o ensino de que a igreja, quando sabe que algum dos seus membros está vivendo em pecado, o pastor tem que proibir aquela pessoa de cear. Bem, eu não creio desta forma e muitos pregadores como eu também não. Justamente por causa deste texto. Examine, pois, o homem a si mesmo. E eu vou te mostrar que o simples fato de nós vermos ou tomarmos conhecimento do pecado de alguém não nos dá o direito de julgá-lo se ele deve ou não comer o pão e o corpo de Cristo. Aonde na Bíblia nós vamos aprender isso? No ensino sobre o fariseu e o publicano. Olha o que diz lá em Lucas 18, quero que você abra, por favor, mas não desmarque 1 Coríntios 11. Evangelho de Lucas, capítulo 28, localiza, por favor. Desculpa, é Lucas 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 11, está a descrição que fala sobre o fariseu e o publicano. E o texto diz assim: o fariseu, posto em pé, lembrando que o texto, fala, pode deixar. Lembrando que o texto fala de quê? De que esses dois homens foram até o templo para orar a Deus, certo? Aí Jesus começa a falar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele viu o publicano orando, nem como este publicano que está aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. Então Jesus diz as seguintes palavras: digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Este quem? O publicano. Certo? Desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bem, vamos ver da seguinte forma aqui agora. O fariseu viu o publicano. Então ele disse: eu não sou como ele. Isso nós podemos colocar um ensino para entender. Eu não cometo os pecados que ele tem cometido. O fariseu, ao chegar para orar, se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim? Sê propício para mim. E o Senhor fala: ele saiu justificado. Este é o momento em que uma pessoa chega na igreja, aquele que pertence a Deus, que pertence a Cristo, que é digno de comer o corpo, digno pela graça de beber o sangue, se apresenta a Deus, mas ele, vamos supor, foi pego em um ato de pecado. E isso se tornou público e notório. Então esse irmão chega na igreja, se apresenta para ceiar, e toda a igreja sabe que ele cometeu um ato de pecado. Sim ou não? É o cenário que eu estou dando como exemplo, ok? Ele está aqui. A ceia vai ser ministrada. Naturalmente, as pessoas vão julgá-lo pela ciência do fato, dizendo: ele não pode cear. Um pastor, ao saber disso, vai dizer: você não pode cear. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que cada um examine sua própria vida. Porque naquele momento em que aquele irmão que foi pego em pecado grave chega até a igreja no dia da ceia, enquanto está orando, enquanto todos os outros acham digno de cear, porque não tem nenhum pecado notório que veio a público, aquele que no coração ou na mente nós estamos julgando, ele está ali com o coração contrito, orando, pedindo a Deus perdão, misericórdia, compaixão, rasgando o coração perante o Senhor. E Deus fala: você está justificado. Pelo fato de você examinar o seu coração, reconhecer o seu pecado, Deus vai e o perdoa. Ele está perdoado. Mas a igreja, ou o pastor que acha que a igreja tem que impedi-lo de cear para poupar a vida dele, para ele não cometer um pecado maior, de ser indigno, vai e proíbe esse irmão de cear. Deus não dá essa permissão. Por quê? Porque igual ao publicano, naquele mesmo momento em que todos nós estamos taxando ele pelo aquilo que ele se mostrou, não como um pecador, mas alguém que caiu num grave delito de pecado, e nós, não, ele não pode cear, ele tem pecado. Enquanto Deus fala: neste quesito da ceia, preocupe com a sua vida. Literalmente, é o que Deus está falando. Preocupa com a sua vida. Porque se ele, no coração, não se arrependeu e comer, ele tem um problema comigo. Mas se ele se arrependeu, e você não vai saber, só eu que sou Deus sei, eu já o justifiquei. Por isso Deus fala: ei, filho, examine o seu coração. Porque digno você é de comer o meu corpo. Não é porque você não tem pecado, é porque eu te justifico. E você se tornou minha testemunha. Não é porque você não tem pecado, mas o que Deus procura neste filho? O coração arrependido. E não é o tempo que nos faz arrepender. O tempo nos faz mostrar o fruto do arrependimento. Mas o arrependimento ele é instantâneo. Por isso o Senhor disse: vá e produza fruto. Que você se arrependeu, eu sei, agora mostra o fruto. Porque é o fruto que as pessoas vão ver. Ah, tá vendo? Ele abandonou aquele pecado. Ele caiu, ele cometeu, foi grave, mas Deus o perdoou, está aí servindo a Deus direitinho, louvado seja o Senhor, vida que segue.
Vida que segue. Então, no ato da ceia, apenas você pode mostrar para Deus se está apto ou não. E não é nem questão de ser apto, porque a palavra não diz apto, diz examine e coma. Leia como o texto está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 28. Olha como que está escrito lá em Coríntios 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, leia comigo, e assim coma e beba do cálice. Então Deus está dando uma ordem. Olha, filho, examine sua vida. Se você encontrar aí o pecado que o Espírito Santo está te mostrando, o que Deus espera do filho? Nada menos do que perdão, Senhor. Certo? Aí Deus já está falando. Examine seu coração, porque você vai encontrar, se você tem alguma coisa na sua vida que é um pecado, você vai saber. Aí Deus está dizendo, porque Deus já sabe. Já se conserte comigo e coma do meu corpo e beba do meu sangue. Sabe por quê? Existe um ensino errôneo, errado, de que eu estou em pecado, eu não posso cear. Um homem só não pode cear se ele não tiver arrependido do pecado. E o poder aqui é pela sua própria consciência, não pela permissão ou proibição da igreja, mas é por sua própria consciência. Eu estou em pecado, se eu estou em pecado, eu estou aqui diante do Senhor, na ceia, eu não vou cear porque eu estou em pecado, então é porque eu não estou arrependido. Aí o problema é outro. Como diziam os antigos, né? Aí a porca torce o rabo. Porque se você foi convencido do pecado e você não quer confessá-lo e pedir a Deus perdão, é porque você o ama. Ama o pecado e não Deus. Aí é um outro problema. Mas Deus não está tratando isso aqui através de Paulo. Ele diz, examine seu coração e coma. Ele não diz, examine seu coração e veja se você pode comer. Ele diz, coma e beba. Porque isso não é um conceito bíblico. Eu chegar na ceia e decidir se vou ou não vou comer. Eu só não vou comer se eu ainda não confesso Jesus como meu Senhor. Então isso tem que ser ensinado na igreja, principalmente para uma pessoa nova ou uma pessoa que não é membro, mas que está visitando a igreja. Por não saber da fé dela, no momento antes de ministrar a ceia, tem que explicar. Se você não é convertido, não coma. Embora você pode vir aqui e pegar, mas você está sendo advertido, não coma. Se você está na igreja, frequentando, congregando, mas você ainda que tenha sido batizado, mas de todo o seu coração, você não se entregou para Cristo, então você não coma. Mas Deus não está falando para esse tipo de pessoa. A palavra aqui é para aqueles que são testemunha dele. Porque a ceia é para ser servida e é para ser comida e bebida. É para ser ministrada. Não é para mim decidir se eu estou apto ou não para comer. Eu só não estou se eu ainda não pertencer a Cristo. Mas se eu pertenço a Cristo, eu posso até chegar no dia da ceia com meu coração pesado, cheio de culpa por causa do pecado. Certo? É neste momento que Deus fala, examine ele. Converse comigo. Confesse os seus pecados. Porque eu, que sou Deus, sou fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Ainda que o seu pecado seja notório, seja público, mas aqui comigo é entre eu e você. Aqui está certo. Você está arrependido? Como o meu corpo. Me testemunhe. Você é minha testemunha. Tenha comunhão comigo e desfrute das bênçãos de você ser participante da ceia, da minha ceia. A bênção de salvação, de comunhão, de edificação, de confirmação. Lindo. Lindo. Mas as pessoas, o que elas sabem é o que você fez. Para elas verem o seu arrependimento, você tem que produzir fruto. Amém? Fruto. É o fruto. É o fruto. Mas com Deus está tudo certo. Por isso que um pastor, nem a igreja, tem permissão bíblica para impedir um membro de cear. Mas tem apenas que adverti-lo. Se você não se arrependeu do seu pecado,
Então você está com... os rumos da sua vida cristã estão muito tortuosos. Porque o homem arrependido do pecado, convencido por Deus, ele pede perdão na hora como publicano e vai para casa justificado. Ainda que as pessoas possam olhar, olha lá, está ceando. Foi pego no pecado, foi pego nisso e naquilo, está ceando. Irmãos, não julgue quem quer que seja, ainda que o seu pecado seja notório, no momento da ceia. Porque entre ele e Deus pode estar tudo certo. E se nós o julgarmos, nós tomamos o lugar de juiz, que é o lugar de Deus. Amém? Deixa quieto. A única coisa que aquele irmão ou aquela irmã tem que ser é advertido das consequências. Entendeu essa parte? Isto é o que diz a Bíblia. Isso é o que diz a palavra. Então, na passagem do fariseu e do publicano, Jesus mostra muito bem isso. Enquanto um está questionando que o outro não merece, o outro fala, eu sei que não mereço, Senhor. Por isso eu peço, tem compaixão de mim, ser propício a mim. Deus ouve aquilo. Está justificado, meu filho. Vai embora para casa. Se ele estivesse no culto, o que Deus faria com ele? Coma e beba. Não é o que Deus faria com ele? Mas aí tem pastor que fala, não coma e não beba, mesmo ele já tendo sido justificado e perdoado por Deus. Tem pastor que faz isto, até mesmo reformados. Porque tem um entendimento errado quando o texto fala, com estes nem ainda comais. Não está falando da ceia. Está falando de eu estar com aquela pessoa propositalmente para comer com ela. Que a pessoa pode chegar aqui na ceia e ela vir aqui e comer o corpo e o sangue de Cristo. Eu não posso impedi-la disso. Eu não posso impedi-la, se fosse uma ceia como no início da igreja, né, como um banquete, de estar ali comendo. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso não cear com ela no sentido de eu tenho escolha. Eu não tenho que estar com ela. Então, eu não entendo como alguns entendem que tem que nem ainda com mais. Deus, ali Paulo não estava falando da ceia. A ceia do Senhor, não. O banquete que antecedia a ceia podia até ser, mas não a ceia do Senhor. Não a ceia do Senhor. Porque se enquadraria na mesma coisa. Fulano foi pego em flagrante em pecado e tal, e está aqui banqueteando com a gente. Perfeito. Não coma com ele. Aí eu afasto dele ali. Não vou nem comer perto dele. Mas aí, vamos criar uma hipótese. Aquele irmão, vendo que a igreja se afastou dele, porque a palavra de Deus diz, para que ele fique envergonhado, se afaste. Aí ele vai até Deus naquele momento. Ó Senhor, que vergonha. Eu pequei e te envergonhei. Vamos supor que ele se tornasse ali um publicano falando com Deus. E é verdadeiro e é sincero. Deus o justifica. Como que agora eu vou impedir ele para ir para o ato da ceia? Ainda que eu pense que ele ainda está em pecado, eu não sou juiz. E não sou Deus para conhecer o seu coração. Só ele. Por isso, examine seu homem a si mesmo. É assim que diz a palavra do Senhor. Deu para compreender? Da forma como eu expliquei? É isso que diz a palavra de Deus. Não podemos impedir ninguém de cear, só porque vimos ou o seu pecado veio a público. Como publicano, esse irmão pode chegar até Deus no momento da ceia, confessar o seu pecado e ser no mesmo instante justificado por Jesus Cristo com o perdão. E então ele tem a ordem, coma e beba. Quem se apresenta na ceia, eu não vou comer, é porque ainda não pertence a Cristo, ou o pecado pelo qual está vivendo não quer largar. Fora isso, não há preceito na Bíblia para a pessoa não cear. Não existe, não há. Mas para o cristão, né, somente se não houver arrependimento. Aí, meu filho, é outra história. Para terminar, versículos 29 ao 30, agora eu tenho que abrir aqui, versículos 29 ao 30, 1 Coríntios 11, 29 ao 30. O texto diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe
juízo para si. Lembrando que Paulo estava escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, porque ele disse, o que vocês estão fazendo aí, vocês comem para pior. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Então, como eles estavam em um momento de embriaguez, de falta de controle, Paulo diz, quem come e bebe sem saber discernir o corpo. Que corpo? Sem saber o que está fazendo, quando está recebendo ali o pão que já foi abençoado e o vinho que foi abençoado como memorial do corpo e do sangue de Cristo. Então, por você comer e beber sem saber discernir o corpo, porque vocês estão embriagados, estão cheios de pecado, um brigando com o outro, divisão no meio da igreja, discordância, vocês estão se reunindo para pior. Então vocês não vão saber sequer discernir o que vocês estão fazendo quando estão recebendo o corpo e o sangue de Cristo, ali representados pelo pão e o vinho. Aí então Paulo vai e disse, se vocês fizerem isto, vocês estão trazendo juízo, julgamento para as suas vidas. Tudo pelo estado que a igreja de Corinto estava se colocando para cear. Cheio de brigas, discórdias, glutonaria e bebedice. Versículo 30. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sim, pessoas fracas na fé, pessoas doentes, seja fisicamente ou espiritualmente. E o mais grave, e não poucos os que dormem. Não é a morte física, mas estão mortos para a palavra. Porque estão preocupados mais em comer e beber do que testemunhar Jesus com discernimento. Do que respeitar o recinto do culto com discernimento. Discernir a seriedade que é comer e beber. É tão sério que Deus fala, examine seu coração e come e beba logo. Não vá fazer isso achando que eu estou em pecado, como se você tivesse que se aperfeiçoar para isto. Agora, se você está vivendo embriagado, vivendo uma vida, e você perdeu o senso do discernimento para as coisas de Deus, cuidado. Porque o que você vai fazer é juízo, é julgamento para você. É a única condição. Mas jamais, na Bíblia, não há nenhum texto na Bíblia em que um cristão não deva cear, exceto se não houver arrependimento ou se ainda não se converteu a Cristo. É as únicas linhas que existem aqui descritas. Fora isso, mais nenhuma. Senhor, eu vou examinar meu coração. Eu cheguei aqui. Eu estou em pecado. Eu não vou cear porque eu estou em pecado. Tá, então você não vai se arrepender hoje, não? Você vai se arrepender para a próxima ceia. Não é isso? Então eu vou me arrepender para a próxima ceia. Você está maluco? Isso vem de quê? De ensinos passados. Completamente errado. Completamente errado. Porque a Bíblia não dá ênfase para isto. Por isso Paulo está aqui recomendando a esta igreja os cuidados. E por último, eu já li, né? Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos de fora. Diga pelo mundo, né? Na verdade, o texto fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Diga graças a Deus. E esta é a recomendação da ceia. Primeiro, ela é espiritual, porque existe a presença de Jesus no meio da igreja, não no pão e no vinho. E é um memorial, porque nos lembramos da morte do Senhor, até que por sua graça Ele venha. Diga graças a Deus. É a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé. E agora que você aprendeu o que é a ceia e a condição para ela, examine seu coração, examine sua vida, e coma e beba o sangue de Cristo. Mas se a sua vida ainda não entrega a Jesus, não faça isso. De qualquer maneira, a decisão é sua. Feche os teus olhos enquanto nos preparamos aqui. Ore, confesse a Deus os seus pecados.